Vamos lá, pessoal. O que eu vou tentar expor aqui é mais um pouquinho da nossa experiência que a gente teve nesses últimos 4 anos, né, com esse programa do Internet Brasil. É um sucesso, né? A Dry Telecom é uma das empresas fornecedoras, existe uma segunda. Nós chegamos a ativar 160 mil alunos, né, nessa rede, em 7 estados, né? A prioridade do programa foi atender o Norte e o Nordeste, e agora a ideia é, nesse próximo ano, a gente continuar expandindo para todo o Brasil. Mas o que eu queria falar um pouquinho hoje, né, é sobre um protótipo e um produto que nós desenvolvemos nos últimos 2 anos, que é a inserção de uma tecnologia do MFF2 num tablet. E por que isso daí? Bom, todos vocês se recordam quando iniciou a telefonia móvel através do SIM card chip, que nós tínhamos lá o padrão FF2, que era o SIM card grande, certo? Depois ele diminuiu de tamanho, até por questão de economia de placa, né, e de custo. Ele teve um padrão, o FF3, até chegar no Nano, que é o menor que vocês ainda encontram aí no mercado. Por que os fabricantes não conseguiram diminuir mais o tamanho Nano, o FF4? Porque se você for ver, o Nano ele é o próprio circuito eletrônico, né? Ele, se você for ver, ele é puro metal. Ele é o circuito. Então não tem como diminuir mais isso. E qual que foi a evolução para se diminuir mais ainda o tamanho do SIM card chip? O MFF2, que na verdade já você não consegue mais inserir ele num slot, né? Você precisa soldar ele na placa. Então ele é conhecido no mercado até como chip soldável. Tá? E aí nós começamos a desenvolver esse protótipo 2 anos atrás, em virtude das dificuldades que nós encontramos no mercado. Então o que o governo, né, principalmente o governo estadual, onde a gente tem alguns programas com alguns governos estaduais, o que era comum ele fazer? Fazer 2 editais, o edital para o hardware e o edital para a conectividade. E o que acontecia na hora de entregar o produto aos alunos? O fabricante entregava o produto, notebook, Chromebook, celular, o tablet, e a Dry entregava a conectividade móvel. Quais os problemas, né, que a gente via nessa operação? Então você imagina você entregar 150, 200 mil, 400 mil tablets e 400 mil SIM cards. Então você imagina o número, né, de problemas na hora do aluno inserir o SIM card, de danificar o slot, de perder o SIM card, extraviar, né? Vocês devem ter visto ultimamente aí vários estados com problemas de SIM cards extraviados e parando em penitenciária, enfim, todo tipo de problema. Então, com o MFF2, nós eliminamos esse problema. Por quê? Porque o chip ele já é soldado na própria placa-mãe do hardware. Então, você... não somente a economia, né? Imagina você ter que fazer 2 editais, 2 TRs, envolver toda a parte burocrática de leilão, pregoeiros, enfim. E mais essa questão realmente na prática, né? De eliminar o slot e os problemas de quebra, né? A robustez industrial, você não ter problema de mau contato, fim do extravio e segurança patrimonial. Qual que foi o problema que nós encontramos no início? Há 2 anos atrás, quando a gente fez o primeiro protótipo utilizando MFF2, a normativa do GSMA era o 22, né? E a normativa 22, ela não permitia que você reutilizasse o MFF2 ou fizesse a escolha da sua operadora após
o envio do equipamento. Então, você tinha que gravar o perfil ou o IMSS das operadoras que você tivesse contrato, e após a chegada e o recebimento do hardware, que era feito a escolha da operadora que se ia utilizar. Com a nova normativa, a SGP 32, nós eliminamos esse problema. Por quê? Nós não precisamos mais utilizar o LPA. O que é o LPA? O LPA é o módulo, né, que existe nos equipamentos aí mais conhecidos aí, os high-ends, né? O iPhone 16, 17, o Samsung S24, S25, que tem esse módulo e essa possibilidade de você fazer toda a parte de autenticação e ativação através dele. Com o SGP32, nós eliminamos essa necessidade. E o que a gente precisa fazer? Simplesmente inserir um bootstrap no SIM card, que no caso é o soldável, e através de um módulo de ativação por nuvem, escolher a operadora a ser utilizada. Então, o problema que a gente teve no início do lançamento do protótipo, quando isso chegava na área jurídica, o departamento jurídico questionava: poxa, mas daqui a um ano, se eu não quiser mais utilizar essa operadora que eu ativei, o que eu faço com o hardware e com o chip? Infelizmente, você não podia reaproveitar, né? Então, você praticamente perdia todo o equipamento e o próprio SIM card chip. Com a normativa 32, você eliminou isso daí. A partir do vencimento do contrato do governo, se você quiser optar por uma outra operadora, um outro contrato, é possível, e você faz de uma maneira muito simples a troca e o aproveitamento do SIM card chip, tá? E além de todas essas vantagens, né, que eu coloquei, uma outra vantagem dessa nova normativa é que você pode, com maior facilidade, incluir software de controles e MDM no próprio FFF2. Então, isso é uma nova vantagem de se utilizar esse hardware e essa nova normativa. Aqui um resumo, né, do que eu praticamente falei até agora. A gente ter praticamente eliminado a possibilidade de extravio do SIM card chip. Sustentabilidade, né, você não precisa mais usar plástico e todo as embalagens, né, que eram utilizadas no sistema anterior de SIM card. Agilidade, né, você eliminar editais e custos, e governança, né? E a portabilidade livre, né? De você ter acesso, de você fazer a troca ao final do contrato. E você ficar um pouco, vamos dizer assim, livre, né? De você ficar, vamos dizer assim, preso, né, a uma ou mais operadoras. Eu acho que esse é o último slide, e eu acho que eu devo ter falado bem rapidamente, em resumo, as vantagens, né, dessa nova normativa e essa tecnologia. Eu vou estar aqui presente durante todo o dia e amanhã também. Nós estamos aqui no stand à esquerda e fico à disposição de todos vocês caso tenham alguma dúvida ou uma pergunta. Obrigado e boa tarde.